Bom dia, meus queridos irmãos da Igreja Batista Orla Sul e queridos amigos. Nós estamos aqui mais uma vez para dar as boas-vindas a vocês e podermos refletir e pensar sobre um tema nessa manhã muito especial, essa manhã que é a manhã mais importante na história do cristianismo, que é a manhã da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, certamente que a nossa fé seria vã, seria vazia se não existisse a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós estamos muito alegres, muito felizes em poder nessa manhã celebrar e começar dizendo assim para você: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Fica renovado então o nosso convite para você. Nós estamos aqui na Academia Cristã todos os domingos à noite, pertinho do Shopping Recife. Nosso nome, Igreja Batista Orla Sul. O tema que nós queremos falar com você hoje pela manhã é da noite escura, a renovação da alma. E nós queremos utilizar o texto que nós encontramos no final do Evangelho de João, no capítulo de número 21, que é uma das 3 aparições do Evangelho de João para os seus discípulos após ressuscitado. Esse texto nos diz o seguinte: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. E foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. E lhes perguntou Jesus o seguinte: filhos, será que vocês têm alguma coisa que comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a sua roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da praia. Ao saltarem em terra, viram ali brasas com peixes por cima e também havia pão. E Jesus lhe disse: traga alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: vamos comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E estava ali, e esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Que Deus queira nos abençoar na compreensão dessa história tão linda, tão maravilhosa, uma história que das histórias de ressurreição talvez seja a que eu mais gosto de contar e de falar sobre ela, porque para mim ela é muito significativa. Quando eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos, eu fui morar numa rua em que existiam algumas pessoas que eram pescadores, homens que eu observava saindo por volta das 18 horas das suas casas, com um barco na cabeça, com a rede, com os remos, e eles saíam por volta das 18 horas, eles só voltavam, na verdade, lá no outro dia pela manhã, carregando os seus peixes e trazendo os resultados da sua pescaria. E eu ficava pensando comigo mesmo: esses homens precisam de uma coragem enorme, porque para mim, na verdade, mar, escuridão, ondas não combinavam de hipótese nenhuma. Mas foi exatamente assim que aconteceu a 3ª aparição de Jesus Cristo para os seus discípulos, segundo o Evangelho de João, conforme nós acabamos de ler nesse instante. Os discípulos estavam vivendo a noite escura da alma, aquilo que eu chamo de noite escura da alma. E o que significa essa noite escura da alma? É aqueles períodos em que nós temos desespero, descrédito de nós mesmos, nós ficamos como que no vazio, nós temos ausência de referenciais, nós simplesmente não entendemos o que está acontecendo com a nossa vida. Assim estava exatamente a vida dos discípulos. Eles eram pessoas que tinham investido 3 anos de suas vidas acompanhando Jesus para todos os cantos, para todos os lados, vivenciando e presenciando tudo aquilo que foi de maravilhoso que Jesus fez,
E mesmo assim, eles agora, com a morte de Jesus, eles não, apesar de Jesus já ter aparecido para ele 2 vezes, mas o terceiro período foi um pouco longo demais, eles agora estavam vivendo esse vazio, essa ansiedade, sem saber exatamente o que iria acontecer. O grande referencial deles, que tinha sido Jesus durante esses 3 anos, tinha desaparecido. O discreto neles mesmos, com a fuga no momento que Jesus Cristo foi preso, também era evidente naquela hora também. Ou seja, eles estavam perdidos no meio do caminho, com a cabeça cheia de questionamentos, certamente, e com nenhuma resposta na vida, nenhuma ideia do que iria acontecer com a vida deles dali em diante, o que eles poderiam fazer, o que eles viveriam como sequência daquilo que tinha sido 3 anos fantásticos na vida de cada um. Nenhuma direção de futuro, nenhum rumo, simplesmente eles estavam perdidos dentro dessa noite escura da alma. Certamente alguns deles também estariam reavaliando, né? Será que eu fiz certo em investir os anos da minha vida deixando família, deixando esposa, filhos, para me dedicar simplesmente a essa pregação do Evangelho, a essa peregrinação com Jesus? Será que isso foi a coisa certa que eu fiz ou será que não foi? Certamente que por dentro da cabeça de cada um deles havia muitas interrogações naquele instante. Era uma busca de saída sem saída. Enfim, eles não tinham muito o que fazer naquele instante. Simplesmente eles tinham que esperar. E é aí que, na verdade, Pedro diz assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou pescar. E os outros, seguindo a liderança de Pedro, dizem assim, nós vamos com você. E eles partem naquela noite simplesmente para a busca daquilo que era a vida antiga. Eles já eram pescadores, eles sabiam pescar, eles agora estavam buscando novamente encontrar um sentido para a vida deles através da antiga pescaria. Só que nessa noite, conforme o texto que nós lemos, eles jogam a rede para todos os lados, eles que eram pescadores experientes, homens que tinham segurança e sabiam o que estavam fazendo, jogam as redes para todos os lados e mesmo assim não conseguem pegar nenhum peixe sequer. Ou seja, aquela noite escura da alma que eles estavam vivendo, acrescente-se também agora o cansaço de uma noite de trabalho sem resultado nenhum, e acrescente-se também, nesse caso, o peso do fracasso, porque eles estavam trazendo nada, estavam simplesmente de mãos vazias naquele instante. É desse jeito que nós encontramos os apóstolos nesse momento. Os apóstolos e discípulos também nesse momento. Eu diria que na história da humanidade nós estamos vivendo uma espécie de noite escura da alma nesse instante. A pandemia do coronavírus tem nos assaltado de uma maneira que é muito difícil a gente vivenciar esse momento. Certamente que esse momento vai virar história. Não sei quantos de nós têm ideia de que nós estamos fazendo parte de uma história que jamais será esquecida, de um acontecimento de nível mundial que vai ficar registrado em todos os livros da história da humanidade de agora em diante, e na história de cada país, que já são 185 países que estão contaminados com o coronavírus. Enfim, nós estamos vivendo também uma noite escura da alma. Algumas pessoas, inclusive, que têm me procurado, têm não somente vivido esse momento de pandemia, mas têm vivido também momentos de noites escuras da alma na sua vida pessoal. Alguns estão se divorciando, outros estão com medo de perder o emprego. Pessoas que têm empregos precários, empregos que dependem efetivamente da sua presença na rua como prestação de serviço, vendendo coisas, estão vivendo uma noite escura da alma. Mas eu quero dizer para você que está vivendo essa noite escura da alma, eu quero dizer para você nessa manhã de ressurreição de Jesus Cristo que há um alvorecer. E esse alvorecer eu chamo de o alvorecer da esperança na alma. No caso dos apóstolos, a gente vai verificar que esse alvorecer da esperança na alma, ele vem através da voz de um desconhecido que espera os apóstolos na beira daquela praia naquele instante. É essa voz do desconhecido que grita lá da praia: vocês têm alguma coisa que comer aí? E eles respondem: não. E agora vamos fazer uma pausa aqui, porque muitas vezes quando os pescadores estavam pescando em alto mar, eles deixavam alguém na beira da praia que funcionava como se fosse um observador. E esse observador, ele tentava verificar
para que lado estavam os peixes. E ao verificar isso, ele dizia: jogue a rede para a direita, jogue a rede para a esquerda. O que Jesus faz naquele instante é tomar esse lugar do observador, daquele que está olhando, daquele que está analisando o cenário, daquele que está observando o que acontece com o mar em meio à pescaria. E aí, aqueles homens, os pescadores que estavam em alto mar, os apóstolos, os discípulos, eles entendem que aquele rapaz que está na beira da praia, que aquele homem que está na beira da praia, talvez funcionasse como um observador. Esse observador que ajudava os pescadores. E quando ele diz assim, joguem a rede do lado direito, ele dizem, talvez ele diga assim, puxa, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, absolutamente nada. Mas eles lembram do observador. E ao lembrar do observador, ele diz assim, tá bom, vamos jogar. É a nossa última esperança. E ao jogarem as suas redes, essas redes começam a pesar. E eles entendem que finalmente encontraram os peixes. E como a rede fica pesada demais, muito pesada, o apóstolo João, que é na Bíblia conhecido como aquele a quem Jesus amava, diz assim para Pedro, olha, eu acho que é o Senhor Jesus que está na beira da praia. E Pedro, na verdade, possível como ele é, ele se joga no mar e ele vai procurar chegar primeiro do que todo mundo para saber se aquele realmente era Jesus que estava ali na beira da praia, naquele raiar do dia, naquele amanhecer do dia. E eu quero dizer para você, dentro desse contexto, dessa história, desse momento tão lindo, tão maravilhoso, tão espetacular, que a esperança é o que alimenta a nossa alma. A esperança é aquilo que dá conforto à nossa alma. E Jesus Cristo, ele sabia que primeiro ele precisava alimentar aqueles homens com a esperança, para depois alimentar o corpo deles cansado com o pão e com o peixe que os esperava na beira da praia naquele instante. E é exatamente isso que Jesus faz. Em primeiro lugar, com o resultado da pesca, ele está alimentando a esperança daqueles homens mais uma vez. A Bíblia nos diz, em Provérbios, no capítulo de número 13, versículo 12, o seguinte: a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Eu vou ler novamente para você. A esperança que se adia ou a esperança adiada faz adoecer o coração, ou seja, a esperança que não se realiza termina adoecendo o nosso coração. Mas o desejo realizado, ele alimenta, ele enche o coração de vida. A primeira preocupação de Jesus, portanto, era alimentar o coração daqueles homens de esperança naquela hora, para só depois então alimentar os seus corpos cansados com aquilo que estava preparado para cada um deles na beira da praia. E pasme você, Jesus alimentava aqueles homens com duas coisas naquele instante. Ele alimentava aqueles homens com o pão e o peixe, que esperava para uma espécie de café da manhã, mas também os alimentava com o calor, com a fogueira que estava ali presente, não só para assar os peixes, mas também para aquecer aquelas pessoas que tinham vindo de uma noite fria, extremamente fria. Essa história me lembra uma outra história de Jesus ressuscitado, um outro momento em que Jesus vai, pasmem vocês, e a gente pode até ficar pensando assim, eu fico pensando assim, por que Jesus foi atrás daqueles dois discípulos de Emaús, chamados discípulos de Emaús, ou seja, duas pessoas que estavam a caminho da cidade de Emaús. A gente não sabe nem direito o nome dessas pessoas, a gente não tem ideia de quem eram esses indivíduos, se tinham na verdade andado com Cristo durante muito tempo ou não, mas aqueles dois homens foram dignos, na verdade, de receber uma presença do próprio Jesus Cristo ressuscitado e entrar para a história da humanidade. E eu não sei por que Jesus Cristo foi atrás daqueles dois homens, mas Jesus Cristo foi atrás daqueles dois homens. Eles caminhavam tristes, eles caminhavam cabeça baixa, desesperançados também. Jesus se põe no caminho com eles, eles falam para Jesus assim, quando Jesus pergunta assim, então, vocês estão falando sobre o que? Eles dizem, só você estava em Jerusalém e na verdade não sabe o que aconteceu. Aí começam a discorrer sobre Jesus e no meio da conversa ele diz assim, nós tínhamos a esperança de que ele fosse o Messias.
E aí Jesus começa a conversar com eles e diz assim, mas espera, calma, vê só, as escrituras dizem assim, desse jeito, os profetas dizem assim, desse jeito, dessa maneira, dessa forma a respeito do Messias, que importava que ele sofresse. E Jesus vai falando e vai explicando o Evangelho, vai falando do Evangelho, e eles vão começando a se inquietar, a entender qual era a proposta de Jesus efetivamente, até que chega na cidade, na porta da casa deles, e eles dizem para Jesus assim, olha, entra e fica com a gente um pouquinho mais. Jesus tenta resistir um pouquinho, mas eles insistem, Jesus termina ficando para pousar ali, porque a noite já se aproximava. E aí, quando eles estão comendo, no partir do pão, e já explicado as Escrituras, eles entendem que aquele homem era Jesus, ou seja, eles já sabiam, já tinham visto Jesus partir o pão em algum momento da vida de Jesus. E aí Jesus desaparece da frente deles. E aí tem uma frasezinha, que é uma frase maravilhosa, quando eles dizem assim, porventura não nos ardia o coração, não nos queimava o coração enquanto ele falava. É por isso que eu quero dizer para você que a esperança é uma fogueira que se acende por dentro e não por fora. A esperança é uma fogueira que se acende por dentro e não por fora. E era exatamente isso que Jesus estava fazendo, na verdade, com os seus apóstolos e discípulos na beira daquela praia. Ele estava acendendo a fogueira da esperança dentro deles e dentro de cada um de nós. Eu sei que a situação está difícil, eu sei que está muito complicado para todos nós. Eu sei que essa pandemia ela tem nos assustado de uma maneira terrível. Eu sei que a gente precisa de paciência, de calma, de tranquilidade nessa hora, vencer dia a dia, como eu costumo dizer. Enfim, mas tenha esperança. A esperança precisa ser uma fogueira que vai se acender dentro de você, para que você possa ultrapassar esse momento difícil. Saiba que na beira da praia da sua vida, da minha vida, da vida de cada um de nós, existe um Jesus que está querendo nos alimentar e nos aquecer com a esperança que só Ele pode nos dar, só Ele pode trazer para cada um de nós. Enfim, podemos dizer como Pedro, né? Para quem iremos nós, se não for para você, Jesus? Só em você existe esperança. Aliás, tem uma campanha antiga que dizia assim, Jesus Cristo é a única esperança, e realmente é. Mas a terceira coisa que eu quero dizer para você, a primeira foi que eles estavam experimentando a noite escura da alma. A segunda foi que não há noite que nunca se acabe, há sempre um alvorecer da esperança para a nossa alma. E a terceira coisa que eu quero dizer para você nessa manhã é que existe também uma renovação oculta da alma que a gente precisa experimentar. Interessante que eu não li para vocês, mas a continuação do texto, que é uma história muito conhecida, nos diz o seguinte. Diz assim, que após aquele café da manhã, após aquela refeição, Jesus chama Pedro à parte, olha para Pedro e diz para ele assim, você me ama mais do que todos estes? E Pedro vai dizer, eu te amo, Senhor. Jesus Cristo repete a pergunta, você me ama? E Pedro, meio que desconfiado já, vai dizer, tu sabes que eu te amo, Senhor. E aí, Jesus Cristo, pela terceira vez, ele pergunta, você me ama? E Pedro responde, triste já, segundo as Escrituras. Ele diz, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, sim, Senhor. E aí, nesse momento, a gente começa a entender que após aquele café da manhã, havia uma obra que precisava ser completada. Havia uma obra que precisava ser terminada. E essa não seria com todos os discípulos, mas seria, na verdade, com o apóstolo Pedro especificamente. Com as três negações de Pedro, Pedro tinha arrumado um problema de identidade para ele mesmo. Interessante você observar no Evangelho de João, no capítulo 18, que relata essa história, que Pedro estava acompanhando a prisão de Jesus junto com João, e eles entram no pátio onde estava sendo processado aquele julgamento, falso julgamento, por sinal, naquela hora, e Pedro fica perto de uma fogueira, se aquecendo. Todas as vezes que chega alguém perto dele, diz assim,
você estava com ele. Aí Pedro diz, não, não sou. Aí chega outra pessoa e diz, era você que estava com ele. Ele diz, não, não sou. E novamente chega uma terceira pessoa, que o relato do Evangelho de João, que era parente daquele soldado a quem Pedro tinha cortado uma orelha. A cidade pequena é um problema, né? Todo mundo sabe de tudo. E aí essa pessoa que estava lá no jardim do Getsemane, que era parente do camarada que Pedro justamente cortou a orelha, que deve ter olhado para Pedro com muita segurança de que era ele, chega e diz assim, você estava lá no jardim com eles. E aí Pedro diz, não, não sou. Perceba bem você uma coisa, Pedro está negando a si mesmo, antes de negar Jesus. Não, não sou. Não, não sou eu. Eu não sou esse. Eu não sou esse. Eu não sou esse. E aí Jesus, sem passar na cara, porque Jesus não é de passar na cara, não é na verdade de provocar constrangimento às pessoas, Jesus começa a trazer os elementos do momento da traição de Pedro e começa a colocar esses elementos bem próximos de Pedro para que Pedro entendesse que ele estava perdoado. E veja bem com que forma sutil Jesus faz isso. Primeiro Jesus traz uma fogueira. Pedro vai de uma fogueira a outra fogueira. Essa fogueira agora é para aquecer o frio da sua alma. Segundo, Jesus também naquele instante, ele faz 3 vezes a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Claro que todo mundo faz associação com as 3 negações de Pedro também. Mas não só isso, Jesus tem um outro detalhe muito sutil que se refere à identidade de Pedro. Jesus chama Pedro pelo seu antigo nome e não pelo novo nome que Jesus tinha dado a ele. No Evangelho de João, a fala de Jesus é: Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? Não é Simão Pedro, como o apóstolo João chama Pedro em todo o seu evangelho. Sutilmente esse detalhe ele é muito importante, porque se refere à identidade do próprio Pedro naquele instante. Ou seja, é como se ele dissesse assim: você está querendo voltar a ser o velho homem que você era, o antigo pescador, o filho de João? Não, você não é essa pessoa. E finalmente, com essa conscientização, Pedro experimenta o mesmo sentimento que ele teve quando Jesus olhou para ele no momento da terceira negação. Ele experimenta a tristeza, porque ele percebeu que ele precisava resolver o seu problema interno, de renovar a identidade que Jesus tinha dado para ele. Acho que cada um de nós precisa disso nessa manhã. Cada um de nós precisa renovar a sua própria identidade, dizendo: Senhor Jesus, eu sou um filho teu. Senhor Jesus, eu acredito em tu. Eu acredito que tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que morreu na cruz para me salvar. E se a gente não entender isso, a gente vai achar que nós somos muita coisa e nós não somos nada, absolutamente nada. Nesse momento, portanto, Jesus volta-se para Pedro e diz assim: olha, apacenta minhas ovelhas, mesmo com esse amor que tu tens para mim. Porque Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E ele está falando do amor ágape, ou seja, aquele amor sacrificial, aquele amor capaz de dar a própria vida pelo outro. E Pedro responde assim: tu sabes que eu sou teu amigo com o amor filéu. 2 vezes isso acontece. Na terceira vez, Jesus não diz mais o amor ágape. Ele diz: Pedro, tu me amas? Ou tu és meu amigo com o amor filéu? E aí Pedro responde: sim, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu sou teu amigo, tu sabes que eu te amo com esse amor de amigo. Ou seja, o amor de Pedro era limitado naquele instante, assim como limitados são todos os nossos amores de cada um de nós por Jesus. O amor de Jesus é sempre muito maior do que o nosso amor. Foi o amor sacrificial verdadeiramente. Então nessa hora Jesus está dizendo assim: olha, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cumpre a tua missão. Eu continuo confiando em você como você é, com o amor que você tem para me dar. Eu não quero pedir mais de você nesse instante. Se bem que Pedro, posteriormente, segundo a tradição, vai morrer também crucificado, mostrando que também era capaz desse amor ágape, desse amor
sacrificial que tanto Jesus colocou. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: ontem, quando estava pesquisando sobre esse texto e lendo, eu descobri uma coisa muito interessante na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. O nome Simão, ele tem possivelmente duas traduções. Uma tradução que significa o Senhor ouviu, e outra tradução que significa, a possível tradução que significa nariz arrebitado. Nariz arrebitado. E eu fiquei pensando comigo mesmo, que duas coisas tão opostas assim podem ter uma grafia tão comum ou parecida, né, no grego. Mas eu também pensei assim, puxa, se Pedro realmente, esse nome Simão dele poderia ser nariz arrebitado, daria muito certo também com a personalidade dele, né? Não seria estranho para a gente entender o porquê do nariz arrebitado. Ele seria muito impulsivo cada vez que Jesus o encontrava, ou perguntava alguma coisa para ele. Ele sempre se jogava na frente de todos os outros, etc. E poderia ser também alguém chamado de nariz arrebitado naquele instante. Porém, é esse mesmo homem, esse mesmo Pedro, que eu quero, que escreve duas cartas do Novo Testamento, duas cartas à igreja. É esse mesmo homem, que a gente poderia chamar de nariz arrebitado, que vai escrever o seguinte, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, versículo de número 6. Ouçam bem o que ele diz e como aquilo que ele diz está tão presente no dia de hoje. Ele diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Que coisa, que coisa. Aquele que era nariz arrebitado, dizendo agora, portanto, humilhem-se diante da poderosa, ou debaixo da poderosa mão de Deus. Para que ele, em tempo oportuno, ele, Deus, os exalte. Lancem sobre ele todas as ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo inteiro, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Que maravilha, que bênção, que coisa extraordinária. Esse texto parece escrito exatamente para o dia de hoje, os dias de hoje. Nós estamos sofrendo, nós estamos isolados, nós estamos precisando nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que depois Ele possa nos libertar, nos salvar, nos exaltar dessa situação tão difícil e complicada que nós estamos vivendo. Só um homem que teve a sua alma completamente restaurada poderia dizer isso anos depois a respeito da história da humanidade, a respeito do momento que a igreja vivia perseguida naquela hora, que nos serve tão bem para o dia de hoje. Mas não só isso. Na sua segunda carta, Pedro, como que relembrando aquele momento em que ele esteve com Jesus sozinho numa conversa particular à beira-mar, ele vai escrever nessa segunda carta, no capítulo 1, versículo 19, o seguinte: assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Acho que Pedro devia estar lembrando daquela manhã maravilhosa, naquela beira da praia, dizendo assim: olha, até que a estrela da alva, que é o Senhor Jesus Cristo, nasça e brilhe no coração de vocês. Que coisa maravilhosa. Existe um hino nosso que diz assim: Tu és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Nessa manhã de Páscoa, nessa manhã de ressurreição, lembre-se disso. Jesus Cristo é a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, mesmo em meio a pandemias,
problemas, sofrimentos, tristezas que muitas famílias estão passando. Tu és a nossa estrela da manhã, Jesus. Tu és o Deus ressuscitado que vem acender a fogueira da esperança em nosso coração no dia de hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.